Olá pessoal, eu sou a professora Idalvânia e hoje no canal Aula na Tela, no componente curricular de matemática, a gente vai ver monômios. E o que é o monômio, né? O monômio ou termo algébrico, ela é toda a expressão, né, algébrica representada por um número ou apenas uma variável ou a multiplicação de números e variáveis, né? Que no caso são as letras. Sendo que esta variável ela não esteja nem no denominador e nem no radical. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de monômios. 10, x, 3x, 7y, x ao quadrado, ABC, 4x terços, x ao cubo e 2xy. Observando aqui essa imagem, a gente tem um retângulo, certo? Na sua base, a medida aqui é x e na sua altura, y. A questão, né, da situação, pede o quê? Qual a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? E a expressão que vai representar é o quê? A altura vezes a base. No caso aqui eu tenho x, a base, e a altura, y. Então, a solução é x, y. A segunda situação, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo, né? Então, o perímetro, né, é toda a soma dos seus lados, e no caso lá eu tenho x, e a parte de cima também é igual, né, ó, 2x e 2y. Então, a gente vai somar, né, 2x mais 2y, sendo aqui, né, a representação dessa expressão algébrica, né, representando aí o perímetro desse retângulo. Outra situação, nesse caso a gente tem um bloco, certo, retangular, e aqui ele possui 3 dimensões, né, o comprimento, a largura e a altura. Então eu vou ter que multiplicar essas variáveis entre si. A questão diz, qual é a expressão algébrica que representa o volume desse bloco? Então, vai ser A, B, C, né? Uma multiplicação, A vezes B vezes C. Aqui é o monômio que representa o volume desse bloco. E o monômio, pessoal, ele possui partes, né? Possui a parte que é a parte literal e o coeficiente. Vamos identificar aqui, no caso, alguns exemplos aqui. 3x, qual é o coeficiente? O 3. Qual é a parte literal? O x. Então, o coeficiente é o valor numérico e a parte literal, as suas variáveis com os seus respectivos expoentes. Menos 10a ao cubo b. Qual é a parte do coeficiente? Menos 10. Qual é a parte literal? A ao cubo b. No caso do menos 18, o coeficiente desse monômio é menos 18. E esse monômio ele não possui parte literal. No caso do monômio menos x, qual é o coeficiente? Menos 1, porque aqui existe o menos 1. Não tem a necessidade de colocar, mas a gente subentende que aqui tem o menos 1. E se tivesse só x, seria o coeficiente 1. E se fosse um 0x, seria um monômio nulo. E no caso aqui, a parte literal é o x. Em relação ao grau do monômio, pessoal, a gente pode determinar como, né? De que maneira? Pela soma dos expoentes das suas respectivas variáveis, né? No caso das letras, a gente vai observar a parte literal do monômio e somar os expoentes dessas variáveis. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Temos aqui, ó, 6x ao quadrado y à quinta potência. Então, na primeira variável eu tenho x ao quadrado. Então, aqui o meu expoente é 2. Eu tenho aqui na variável y o 5. Então, eu vou somar 2 mais 5. Então, esse monômio aqui tem como grau 7º grau.
O segundo exemplo, eu tenho menos 1/3 AB. Vamos observar a parte literal. Eu tenho A e tenho B. Qual é o expoente de A? 1. Qual é o expoente de B? 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, esse monômio é do segundo grau. E em relação ainda aos monômios, né, existe os monômios que são semelhantes. Como é que a gente identifica, né? Quando um ou mais monômio ele apresenta a mesma parte literal, eles são chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Por exemplo, aqui a gente tem 10x² y e menos 2/3 x² y. A gente observa a parte literal. Qual é a parte literal aqui do 10x² y? x² y. Qual é a parte literal de menos 2/3 x² y? x² y. Se essa parte literal é igual a essa parte literal, esses monômios são semelhantes. Agora, né, se tratando de adição de monômios, né, uma expressão ela pode ser reduzida, né, quando esses termos forem semelhantes. A gente vai observar a sua parte literal e resolver o seu coeficiente. A gente conserva a parte literal e resolve o coeficiente. Por exemplo, a gente tem 4x mais 2x. Eu vou somar o 6, o 4 mais o 2, que dá 6, e conservo o x. Em relação à adição algébrica, né, de monômios, eu trouxe aqui essa imagem, certo? Nós temos aqui dois retângulos. O retângulo 1 e o retângulo 2. Retângulo 1 é AEFD. E o retângulo 2, EBCF. Qual é a situação? Qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD? É de toda essa figura, ABCD. A figura 1, né, o retângulo 1, ele mede o quê? 5x, né? Eu tenho a base vezes a altura. Então, o primeiro é 5x. O segundo, aqui o 2, é 3x, né? Porque esse lado é igual a esse. Então, nós temos aqui no primeiro 5x mais 3x. Então, aqui a gente vai somar, certo? O coeficiente 5 com o coeficiente 3, que dá 8, né? 5 mais 3, 8. E conserva aqui, mantém o x, né? 8x. Aqui é a adição de monômios. Agora a gente vai, né, usar os nossos conceitos em alguns exercícios. Nesse monômio 5,1y à sexta potência, temos o quê? Como identificar aqui, ó? Aqui é a parte do coeficiente e aqui a parte literal. Qual é o grau desse monômio? Aqui a gente vê essa parte literal e identifica o expoente da variável y. Então, esse monômio é do sexto grau. No monômio menos 6,2 a quarta potência b ao quadrado c, qual é a parte do coeficiente? Menos 6,2. Qual é a parte literal? A quarta potência b ao quadrado c. Certo? Qual é o grau desse monômio? A variável aqui de A é 4, o expoente. Do B é 2. E do C, não está aparecendo, mas a gente sabe que tem um 1 aqui. Certo? Então, a gente soma os expoentes das variáveis. 4 mais 2 mais 1, 7. Então, o grau desse monômio é o sétimo grau. Então, isso aqui é importante a gente identificar a parte literal para poder fazer a adição ou subtração de monômios. Vamos aqui a esse exemplo. 7x² mais 2x²
menos 6x ao quadrado. A gente percebe, né? A gente tem que identificar aqui a parte literal. Aqui, ó, temos x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, a gente vai resolver o coeficiente, né? Coeficiente 7. 7 mais 2, 9. Menos 6, 3. Resolvi o coeficiente e permaneço com minha parte literal. Nesse exemplo aqui, ó, 5ax menos 7ax. Qual é a parte literal? ax. ax. Resolvo o coeficiente. 5 menos 7 menos 2. É importante verificar aqui o sinal. E repete a parte literal, que é a x. Nesse exemplo aqui, nós temos o que? A gente vai ter que tirar de dentro do parênteses. Então, 7x menos com menos mais 2x menos com menos mais x mais com menos 3x mais com menos mais 5x. Então, a gente percebe aqui que as partes literais, elas são iguais. A gente vai resolver o coeficiente. 7 mais 2, 9, mais 1, 10, 10 menos 3, 7, 7 mais 5, 12. E repete a parte literal. Então, desta forma, né, a gente pode calcular, né, a adição e a subtração de monômios observando essa parte literal, né, se elas são semelhantes. Vimos alguns exemplos, né? E eu trouxe aqui, né, algumas atividades, né? Uma no WordWall e outra no QAcademy. Os links eles estarão na descrição do vídeo, né? Vocês acessam e respondem as questões. Obrigado pela atenção e até a próxima.